Olá, pessoal! Antes de darmos continuidade com o nosso estudo de função, eu preparei esse vídeo aqui bem rapidinho só para apresentar para vocês o que é o plano cartesiano e vou apresentar para vocês também o GeoGebra, que é um software matemático, é um programa que está disponível na internet de forma gratuita. Eu vou botar um link aqui embaixo onde vocês podem baixar ele de forma segura também. Bem, vamos lá. O que é o plano cartesiano? Bem, o plano cartesiano ele é feito através da junção de dois eixos perpendiculares entre si que se cruzam num ponto que a gente chama de origem. Então aqui eu tenho o eixo X, ou o eixo das abscissas, e o eixo Y, que também é chamado de eixo das ordenadas. Eles formam 90 graus entre si, tá? Por isso que a gente fala que eles são perpendiculares entre si. Bem, essa origem do plano cartesiano é também a origem de ambas essas retas. Esse eixo X é uma reta real. E aqui estaria o zero dessa reta real. Ela é orientada positivamente nesse sentido, da esquerda para a direita. Então aqui os valores vão crescendo. 0, tem o 1, tem o 2, tem o 3 e tem todos os valores quebrados ali no meio. Tem o meio, 0,3, raiz de 2, ou seja, todos os números reais. E para cá estão os negativos, né? Decrescendo. Mesma coisa aqui no eixo Y. Daqui para cima é o positivo, daqui para baixo é o negativo. Bem, ele é formado aqui por 4 espaços que a gente chama de quadrantes. Então, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, a união desses 4 quadrantes com esses eixos aqui formam o meu plano cartesiano. Bem, botei aqui, antes da gente abrir o GeoGebra, um esqueminha para mostrar logo como é que a gente representa os pontos desse plano cartesiano. Parece muito com a batalha naval. Eu botei aqui atrás uma malha só para facilitar a gente enxergar. Então, por exemplo, esse ponto aqui de verde, você vai representar a coordenada do ponto, ela é composta por 2 valores que a gente apresenta entre parênteses. Sempre a gente vai indicar primeiro o valor do eixo X e em segundo o valor do eixo Y, tá? Então, fazendo uma projeção ortogonal desse ponto nesse eixo, você vai obter o valor da abscissa do ponto e vai registrar aqui, que é o 2. Projetando também para cá, também projeção ortogonal, né, que faz 90 graus, você vai obter o valor da ordenada do ponto, que nesse caso é o 3. Botei um outro ponto aqui, de exemplo também. Esse ponto vermelho, projetando no X, a abscissa dele é menos 3, e a ordenada dele é 1. Então, eu represento ele, a coordenada desse ponto é menos 3. Vocês conseguem perceber que todos os pontos, que estão no primeiro quadrante, os 2 valores aqui são positivos. Por quê? Qualquer pontinho aqui, na hora que você projeta para o eixo X, cai nessa parte da reta, que é a parte positiva. Idem para o eixo Y. Quando você projeta para cá, essa parte é a parte positiva. O mesmo já não acontece aqui. Esse ponto aqui, quando eu projetei o X, caiu na parte negativa dele. Mas o Y continuou positivo. Então, todos os pontos que estão aqui nesse quadrante vão ter X negativo. Mas o Y vai ser positivo. Eu fiz um esqueminha aqui para mostrar isso. Então, o primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y são positivos. Todos os pontos estiverem aqui. Todos os pontos estiverem no segundo quadrante, o X vai ser negativo, que vai cair nessa parte da reta. E o Y vai ser positivo, que vai cair nessa parte. No terceiro, ambos vão ser negativos. Ó, o X está aqui e o Y projetando para cá também está no negativo. E no quarto quadrante, o X volta a ser positivo. Então, pegando um ponto aqui, quando você projeta para o X, ó, ele vai estar na parte positiva. Projetando para o Y, ele vai estar na parte negativa do Y. Bem, deixa eu abrir aqui o GeoGebra, que já vai ser o GeoGebra, gente. A primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é a nossa área gráfica, que é o nosso plano cartesiano. Tá? O plano cartesiano, faltou falar, né, que ele é infinito para todas as direções, assim como uma reta infinita para ambos os lados, né? O plano cartesiano é um plano inteiro. Tá, vamos lá, o que nós temos aqui? Aqui é a caixa de entrada, onde a gente vai poder fazer a entrada das coisas digitando. Tá? Seja uma equação, seja um ponto, seja lá o que for. Hoje a gente só vai usar ela para pontos. Mas, na próxima aula, a gente já vai usar ela para a função afim. Bem, o que nós faremos?
podemos colocar uma malha aqui, ó. Basta você clicar aqui e exibir a malha, tá vendo? Poderia ter sido feito aqui também com o botão direito e você marca a malha. Tem versão mais antiga que não vai ter esse atalho aqui. Bem, vamos lá. Esse botão aqui é o botão de marcação de pontos, é o que a gente vai utilizar hoje. Então, tem algumas formas diferentes de eu poder marcar ponto, tá? Mas clicando aqui na área de trabalho, na parte gráfica, a gente tem que simplesmente selecionar essa primeira opção. Então, essa ferramenta é o seguinte, eu vou escolher o local do ponto e vou clicar. Cliquei aqui. Ele plotou, ó, meu ponto A. Ele sempre vai nominar pontos com letra maiúscula, isso é padrão, tá? E ele vai botar aqui a coordenada do ponto. Então, meu ponto A, ó, eu cliquei aqui. Qual é a coordenada dele? No eixo X, que é o eixo das abscissas, ó, fazendo a projeção ortogonal, ele está dando valor 2. E para o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, é o 3. Então, é o ponto 2,3, que está aqui no cantinho. Tá? Então, eu poderia... Vamos pegar aqui um terceiro quadrante. Vamos botar um ponto... Segundo ponto aqui. Ele vai seguindo a ordem alfabética, tá? Então, esse aqui é o ponto B. Quais são as coordenadas de B? Primeiro você escreve o X, que é menos 4, e depois o Y, que é menos 2. Então, você exibe assim, entre parênteses, menos 4, menos 2. Bem, então isso é uma forma de eu marcar pontos, né? Clicando. Outra forma é aqui na caixa de entrada. Eu posso digitar esse meu ponto aqui. Não pode esquecer do parênteses, tá? Então, eu vou botar lá, por exemplo, o ponto 1,1. 1 para X, 1 para Y. Já apareceu o pontinho aqui, tá vendo? Mas não dei Enter ainda. Vou dar o Enter. Aí ele já nomeou esse ponto, é o ponto C. Tudo bem? Bem, se a sua entrada for um número decimal, por exemplo, eu quero ponto de coordenada X, eu quero 0,5. Você tem que botar 0,5, tá? Não pode ser vírgula, ele não reconhece. Vírgula é usado para separar os números. Então, 0,5 é o X, agora vírgula, vou botar o Y, quero jogar ele para cá, nesse quadrante. Então, tem que botar um Y negativo. Vou botar, por exemplo, Y menos 3. Enter. Tá aqui meu pontinho D. Tá? Então, bem, você poderia também, na coordenada desse ponto D, ao invés de botar 0,5, você poderia botar 1 sobre 2 também, né? 1 sobre 2 é meio, é 0,5. Vamos ver se eu consigo editar ele aqui. Vou apagar aqui essa anotação, vou botar outra anotação de fração, 1 sobre 2. E o menos 3, né? Quando você for digitar o Y, você tem que usar o cursor, a setinha para sair daqui, ó. Meu cursor tava no 2, tá vendo? Ele saiu sozinho, ó. Você tem que chegar pro lado para digitar o menos 3. É que meu menos 3 já estava digitado. Então, tá lá, continua o mesmo ponto. Bem, gente, a origem, ó. Se eu quiser marcar um ponto aqui na origem, a gente já sabe que a resposta vai ser o quê? 0, 0, né? Que a origem é o 0 do X e o 0 do Y. Vamos falar agora dos pontos que estão sobre os eixos coordenados, ou eixo X ou eixo Y. O 0, 0 é o único que pertence aos dois eixos ao mesmo tempo, né? É o único ponto de interseção. Bem, se eu quiser marcar um ponto aqui, nesse valor 2 do X, a gente sabe que o X dele vai ser 2. E o Y, na hora que a gente projeta para cá, ó, vai dar 0. Então, aqui eu tenho o ponto F, ó, coordenada dele aqui, 2,0. Vamos pegar um outro ponto sobre esse mesmo eixo. O que ele vai ter em comum com esse ponto aqui? Por exemplo, se eu marcar aqui no menos 4. O X vai ser menos 4, né? Não marquei ainda. Mas o Y dele, na hora que você projeta, ó, também cai aqui no 0. Então, esse ponto aqui vai ter a coordenada menos 4, 0. A segunda coordenada também foi 0, tá vendo? Isso vai acontecer, gente, para todos os pontos que estiverem em cima do eixo X. Vou botar um outro aqui. 5, é o 5, 0. Tá aqui o H, 5, 0. Vou usar um recurso aqui do GeoGebra, vou apertar esse play aqui. Olhem para esse ponto H e olha para a variação que vai dar aqui. Ele vai se mover sobre o eixo X. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Ó, ele está andando, caramba, mudou super rápido, voltou aqui. Olha aqui, está mudando aqui a primeira coordenada, a segunda está fixa, a segunda é 0. Ou seja, qualquer ponto em cima desse eixo realmente tem coordenada Y, 0.
Então tá, gente. E por raciocínio análogo, o que vai acontecer no eixo Y? Vai ter uma coordenada 0 também, só que agora a coordenada 0 vai ser a primeira, porque vai ser o valor de x. Por exemplo, esse ponto aqui, ele está no 4 do y. O y você escreve em segundo, tá? Então a primeira coisa que você escreve, ó, projetando para o x, 0. Tá aqui, ó, a coordenada dele, 0,4. Vai acontecer a mesma coisa em qualquer outro ponto do eixo y. Botei aqui no menos 5. Não é o menos 5, 0. Menos 5, 0 estaria nesse eixo, estaria aqui. Ele é o 0, menos 5. Quer ver? Vou botar aqui. Menos 5, 0. Agora eu botei aqui o K, está no eixo X, menos 5, 0. E o J, que está no eixo Y, 0, menos 5. Não precisa decorar, é só você entender, né, que você vai projetar para a horizontal, para a primeira coordenada, que nesse caso é 0, e na vertical, a segunda coordenada. Podemos botar ele para passear também aqui em cima do eixo Y. Ó, vamos olhar aqui, vamos botar o J, né? Vamos botando aqui, ó, ele está movendo só o segundo valor. O primeiro valor vai ser sempre 0, porque ele está andando em cima do eixo Y. Ele não está indo nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, ele não está mudando o x dele. Bem, pessoal, botei para andar 2. Bem, pessoal, eu vou deixar uma atividade aqui só para finalizar. Vou deixar uma atividade para vocês. Vocês podem fazer no caderno ou no GeoGebra. No caderno ou no GeoGebra, tá? Desenhe um plano cartesiano, desenhe se for no caderno, né? No GeoGebra já vai estar desenhado. E plote os seguintes pontos. Só marcar esses pontos todos aqui, tá? Bem, o GeoGebra, se você quiser, tem para celular também. Ele tem versão para tablet também, tá? Então você encontra as 3 opções. Ou notebook, tablet ou celular. Bom, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês estejam todos bem. E até a próxima.